Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Dia 1º de maio. Quero meditar a palavra de Deus com você. João capítulo 21, versículo de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com um peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Interessante, Pedro diz uma palavra forte: eu vou pescar. Pedro era um pescador, mas eu gostaria que você entendesse que um dia Jesus olhou para Pedro e disse: de agora em diante eu não quero mais que você pesque peixe, eu quero que você pesque gente. De agora em diante você vai ser pescador de homens. Nós estamos no momento depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, Pedro, sua missão começou. Você tem que pescar homens e não mais pescar peixes. Quando Pedro diz eu vou pescar, ele está querendo pescar peixe. Em outras palavras, é como se Pedro quisesse voltar à sua vida de pescador. É como se Pedro quisesse voltar à sua vida velha. Essa é a grande tentação de todos nós. E veja, qual era a tentação de Pedro? Não assumir o que Deus tinha dado para ele. Não assumir o que Deus tinha dado para ele. A sua missão é pescar gente. Pedro, sem dúvida alguma, está desanimado. Há um desânimo instalado no coração de Pedro, até porque ele tinha negado Jesus, né? Para ele foi muito dolorido tudo aquilo. Interessante que os amigos, os outros discípulos disseram: também vamos contigo. Porque o desânimo de um pode influenciar os outros
A falta de foco de um pode tirar o foco dos outros. Porque veja, Pedro era o líder. Ele como líder devia falar, gente, chegou a hora de a gente viver o que Jesus pediu pra gente. Vamos pescar gente. Só que ele fora do foco chama os outros a perderem o foco também. E veja, você pode estar até vivendo algo digno. Pescar não era algo errado. Mas a pergunta é, esta é a vontade de Deus para a sua vida? É este, Pedro, o propósito de Deus para a sua vida? Não. Então veja, para você também, às vezes você está fazendo coisas boas, você está trabalhando, você está estudando, você está fazendo sei lá o quê. A pergunta que eu faço é, será que você está no propósito que Deus te quer? Não basta fazermos coisas boas e dignas. Como ser pescador é uma coisa boa e digna, mas a questão é, Pedro, você está no teu propósito? Não. Pela terceira, saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Por quê? Porque fora do propósito de Deus, a tua vida se torna infrutífera. Pedro estava fora do propósito, não conseguia pescar nada. Fora do propósito de Deus na sua vida, a sua vida se torna mais seca, a tua vida se torna infrutífera. Quando você se coloca dentro do propósito de Deus para a sua vida dá frutos, meu irmão. Pela terceira vez perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? E isso Jesus pergunta por 3 vezes. Pedro estava desistindo do seu chamado, mas Jesus não desistiu do chamado de Pedro. Pedro estava desistindo do chamado, mas Jesus não desistiu de Pedro. Filho e filha. Jesus está perguntando, você me ama, Pedro? Porque você me negou, mas se você me amar, o amor apaga os pecados. A sua negação foi por causa do medo, e o medo te paralisou, Pedro. Mas se você amar, o amor vai te levar além. E Jesus olha para ele e diz, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que isso significa, gente? Isso significa que Deus não desistiu de Pedro. Isso significa que o chamado de Deus para a sua vida é irrevogável. Os propósitos de Deus para a sua vida são irrevogáveis, ou seja, se Deus te deu uma missão, se Deus te deu um propósito, Ele não desiste do propósito dele na sua vida. Você pode desistir dos propósitos de Deus, mas Deus nunca vai desistir dos propósitos dele com você. O chamado de Deus para com você é irrevogável. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Para você viver isso, você precisa amar Jesus. Eu te amo, Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.